São 10 horas da manhã, tempo bom na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 20 graus. A temperatura mínima prevista é de 18 graus e a máxima, 26 graus. Veja agora os destaques do MAC Notícias de hoje. Avenida Paulista, cartão postal de São Paulo, lidera o índice de furtos na capital. Influencers na política. Como cobrir esse fenômeno da melhor maneira? Saiba tudo sobre a Monkeypox, nova epidemia que assusta a população. Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Vamos às informações do tempo em São Paulo com Felipe Rodrigues. Bom dia, Carol. Bom dia, Alan. A previsão do tempo em São Paulo para hoje Previsão do tempo em São Paulo para hoje é de sol com muita chuva pela tarde e à noite o clima continua chuvoso. A temperatura máxima pode atingir os 26 graus Celsius, enquanto a mínima gira em torno dos 18 graus. E a recomendação para nossos telespectadores é de que se hidratem bem, pois a qualidade do ar estará em nível baixo. Volto com vocês do estúdio. Obrigado, Felipe. A Avenida Paulista, além de ponto turístico, é também conhecida por conta do grande número de furtos que ocorre na região. No primeiro semestre desse ano, houve a diminuição em cerca de 18% nos furtos em geral, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Mas, mesmo com a diminuição na quantidade de casos, a avenida segue sendo a região líder na quantidade de roubos e furtos da cidade, preocupando e tirando a paz dos moradores e frequentadores da região, como mostra a matéria de Flávia Fernandes. Cartões postais, lembranças ou até mesmo guias de viagem. A Avenida Paulista está presente de diversas formas na vida do paulistano. Símbolo turístico de São Paulo, no passado, a avenida era conhecida por concentrar casarões de grandes cafeicultores, comerciantes e grandes industriais. Hoje, ela ganha cada vez mais destaque, mas em relação ao aumento de sua criminalidade. Há anos, passou de um agitado centro financeiro a um local de alto risco de roubos e furtos, principalmente de celulares. No primeiro semestre, foram cerca de 2.000 ocorrências por dia, a grande maioria sem solução. Esse foi o caso de Gabriela Craveiro, que teve seu celular furtado no começo do ano passado e não conseguiu recuperá-lo. Foi no dia que eu me mudei para São Paulo, a minha irmã tinha me deixado aqui e aí não tinha vaga para ela parar, só que eu precisava descer as coisas da mudança. Aí ela teve que dar uma volta e eu fiquei acompanhando a localização do celular dela. E aí, nesse momento, passaram 2 caras de bicicleta com mochila do iFood e puxaram o celular da minha mão. Gabriela conta que também conhece outras pessoas que sofreram com situações parecidas. Eu nunca vi, mas eu já ouvi muitos relatos. A amiga que mora comigo também, por exemplo, já no dia do aniversário dela tentaram arrancar uma correntinha do colar dela, né, que ela estava usando. E foi aqui na Paulista também. Assim como a Gabriela, os moradores da região se organizam para evitar a recorrência desses crimes. Rodrigo Salles, presidente do Conselho de Segurança dos Jardins e Paulista, afirma que eles trabalham em conjunto a órgãos públicos para conter a criminalidade na região. Nós atuamos de forma sempre na parte preventiva, recebendo as orientações dos nossos comandos, tanto da Polícia Militar quanto do delegado titular da Polícia Civil, e através disso replicando aos nossos moradores e recebendo as demandas dos nossos moradores, onde precisam de melhorias, e encaminhando para os órgãos públicos. Por se tratar de um ponto conhecido mundialmente, né, temos aqui centenas de turistas diariamente na Avenida Paulista, e mesmo não é só o turista estrangeiro, mas também o brasileiro que vem aqui, quer fotografar, temos aqui coisas icônicas na avenida, então isso automaticamente leva as pessoas a utilizar máquina fotográfica, aparelho de celular para fazer seus registros. Agora mostraremos formas de se prevenir contra furtos. Dica número 1. Não mexa no celular em lugares abertos, como esquinas ou perto de vias. Isto facilitaria para o ladrão de puxar o objeto de sua mão. Dica número 2. Tenha uma cordinha amarrada a ele, para que, caso puxem de sua mão, ele não escape. Dica número 3. Segure o celular por trás com os dedos na parte de cima, para que, caso puxem, dificulte o roubo. Dica número 4.
Ande com o celular do roubo para utilidades básicas e deixe um celular em casa para que tenha acesso a aplicativos e informações sigilosas. Dica número 5. Instale o aplicativo Celular Seguro. Nele, você consegue registrar seu telefone, uma pessoa de confiança e, caso seja furtado, registrar a ocorrência e assim a prefeitura conseguirá ter acesso, bloquear e possivelmente localizar o seu celular. Eu parei de pegar meu celular na rua, então eu não uso mais, a menos que seja uma emergência, mas eu sempre tento entrar em algum estabelecimento para usar o celular. Eu não acho que tem muita preocupação de roubo aqui na Paulista, mas furto é muito comum, então é o que eu tento me atentar mais. Nós não podemos proibir as pessoas ou falar que as pessoas não devem usar seu telefone. É seu bem, você tem o direito de utilizar. O que nós pedimos é que as pessoas utilizem com responsabilidade, né? Cuidem do seu aparelho, cuidem do seu pertence. É um aparelho com alto valor agregado na maioria dos casos, seja o aparelho de celular, seja o relógio, correntinha. Então nós pedimos que as pessoas utilizem com consciência, tenham responsabilidade, observem o seu entorno. Muitas pessoas às vezes caminham fazendo uma videoconferência em plena Avenida Paulista. Então a gente pede que as pessoas utilizem com um pouquinho de responsabilidade. Dessa forma, todos unidos e prestando atenção nos seus pertences e no seu entorno, a gente consegue ter uma sociedade mais civilizada e mais protegida. Nossa reportagem tentou gravar entrevista com um representante da primeira delegacia seccional, responsável pela região, mas não foi possível. Em nota, por e-mail encaminhado pela Secretaria de Segurança Pública, disseram que, abre aspas, uma das ações realizadas é a Operação Speed Bike, que visa identificar e prender criminosos que agem em grupos, nas chamadas gangues da bicicleta. Até o momento, essa operação resultou na prisão e apreensão de mais de 20 pessoas em flagrante e na apreensão de 125 bicicletas. Fecha aspas. Na Grande São Paulo, a insegurança não se limita à Avenida Paulista. Segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública, outras 138 ruas e avenidas da região enfrentaram altos índices de roubos e furtos em 2023, com ao menos um caso registrado por dia. Carol. E a situação piora entre o período das 6 da tarde e meia-noite, horário que concentra quase 27 mil ocorrências. Alan, mas vamos falar de coisa boa agora? A série Prison Break está de volta ao catálogo da Netflix, reacendendo o interesse de antigos fãs e despertando a curiosidade de novos espectadores. A trama começa quando Michael Scofield, um engenheiro, decide ser preso intencionalmente para ajudar seu irmão Lincoln Burrows a escapar da prisão. Lincoln foi condenado à morte por um crime que ele afirma não ter cometido e Michael acredita que a única forma de salvá-lo é elaborando um plano de fuga dentro da penitenciária de segurança máxima. Ao longo da série, além das dificuldades para executar a fuga, os irmãos enfrentam ameaças internas de outros presos e obstáculos impostos por agentes corruptos ligados a uma poderosa organização conspiratória. A narrativa se expande para além dos muros da prisão nas temporadas seguintes, com perseguições, novos aliados, inimigos e reviravoltas que complicam ainda mais suas tentativas de buscarem liberdade. Nosso comentarista Marcelo Fante preparou uma análise do fenômeno televisivo. Prison Break é uma série que exemplifica bem o dilema de muitas produções televisivas: saber a hora de parar. A primeira temporada é impecável em sua proposta, entregando uma narrativa tensa e engenhosa com o protagonista carismático Michael Scofield e um plano de fuga meticulosamente pensado. O formato dos episódios, sempre terminado em ganchos estratégicos, mantém o espectador preso ao ritmo frenético da história. No entanto, ao tentar prolongar o sucesso inicial, a série compromete a sua coerência e cai em um ciclo de reviravoltas excessivas. No fim das contas, Prison Break funciona melhor como um estudo de caso. É uma obra que mostra como um conceito forte pode enfraquecer ao ser esticado além do necessário. Ainda assim, seu impacto cultural não pode ser ignorado, e a série continua sendo lembrada por sua estreia marcante e pelo magnetismo de seus protagonistas. Realmente imperdível. O próximo bloco também tá imperdível. Agora vamos fazer um rápido intervalo. O MAC Notícias volta já.
polarização nas redes sociais está cada vez mais presente no cenário político brasileiro, influenciando a percepção e o comportamento dos concorrentes. Nesse meio específico, que expõe opiniões e atitudes extremadas, o jornalismo político enfrenta novos desafios ao cobrir um ambiente marcado por densos pontos de vista divergentes. Influenciadores digitais estão atuando como vozes poderosas na formação de opinião pública, ampliando o alcance das ideologias dos candidatos, o que reforça a polarização no ambiente online. Para entender como essa lógica polarizada tem moldado o cenário eleitoral e o papel dos profissionais de comunicação, você confere a matéria de Felipe Rodrigues. Nós estamos vivendo tempos assustadores. Nos últimos anos, a política brasileira passou a ser disputada não apenas nas urnas e nos palanques, mas também nas redes sociais. Porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Quero pedir para todo o povo de Deus. A lógica polarizada que domina essas plataformas tem moldado a opinião pública, especialmente entre os mais jovens. Eu sou um cristão, eu nunca vou negar oração para ninguém. Segundo o levantamento da Comscore realizado em 2023, o Brasil é o terceiro país que mais possui usuários em redes sociais, com mais de 131 milhões de contas ativas. Com um público massivo e altamente engajado, principalmente entre os mais jovens, os influenciadores digitais viraram peças-chave nas estratégias eleitorais, com o poder de mobilizar audiências, formar opiniões e até polarizar debates. Nas ruas, é fácil encontrar quem se sinta influenciado pelas opiniões das personalidades digitais. O impacto das postagens e vídeos vai muito além do entretenimento e chega à política. Você acredita que as redes sociais influenciam muito o modo de pensar dos jovens hoje em dia? Com certeza, né? Acho que todo mundo hoje em dia pelo menos tem um celular que fica mexendo, né? Twitter, Instagram principalmente, né? O pessoal posta tanta coisa. As redes sociais influenciam até porque tem uns tipo de influenciador agora político, tem essas coisas mais ou menos assim, o cara é influenciador, acaba defendendo um partido, eu acho que isso acaba influenciando sim. Com certeza, o jovem fica o dia inteiro no celular e na rede social, não importa o momento, então tem uma influência grande. Um candidato que tenha uma quantidade grande de seguidores, que seja forte nas redes sociais, tem maior possibilidade de ganhar o seu voto? Não acho que isso é um fator influencial para o meu voto, não. Eu acho que bastante vai das coisas que eu me alinho, assim, das ideias que ele faz, e acho que o que ele tem para trazer é o mais importante. Eu acho que a questão de seguidores não é o que diferencia o meu voto ou não. No caso de você acompanhar influencers digitais na internet, o que eles opinam costumam influenciar no que você pensa? Acho que não, porque eu tenho a minha opinião forte, assim, formada sobre algumas coisas. É claro que se eu vejo alguma coisa, assim, alguma notícia, alguma coisa que aconteceu, eu vou pesquisar sobre para entender, mas no geral não, depende do tipo de influenciador. Se é uma pessoa de um ramo, assim, que fala sobre coisas e tem o conhecimento, aí talvez mude minha opinião, mas se é tipo um influenciador de beleza, aí dependendo do assunto não muda muito minha opinião. Os jornalistas políticos também precisam se adaptar a esse novo ambiente, onde a velocidade da informação e a pressão por posicionamentos claros exigem uma nova postura na cobertura da mídia. Para Tatiana Fará, que atua como jornalista há mais de 30 anos, o ineditismo desse elemento impede que haja uma maneira certa de lidar, mas frisa que os profissionais que estão em posições de mediação guiem as entrevistas para o que é mais relevante e alerta para a realidade danosa das redes sociais. Você teve no primeiro turno o Marçal comandando toda a narrativa eleitoral, tanto dos debates, né, quanto das redes, e usando os melhores cortes para ele, da visão dele. Também tem um ponto que e eu acho que o que o jornalista precisa trabalhar é qual a relevância dessa figura política, quais são as pautas que ela realmente defende dentro da administração pública, né? Por exemplo, você viu que por vários momentos o debate eleitoral de São Paulo ficou focado em pautas nacionais, deixando de lado as pautas locais. Uma coisa que você vê é que teve uma migração muito grande para o TikTok, né? Por exemplo, esses cortes todos são muito pensados no TikTok. Inclusive, levantamentos que são feitos pela Coalizão em Defesa do Jornalismo mostram que a toxicidade dos ataques
do TikTok é muito mais alta, às vezes até o dobro, o triplo da toxicidade dos ataques, a gente está falando de ataques a jornalistas, tá? Dos ataques que são feitos pelo Instagram ou pelo Twitter, pelo X, né? Ao decorrer da conversa, a jornalista apontou o principal motivo da migração de políticos de carreira para as redes e como esse movimento tem os blindado do principal papel da imprensa. Esse uso das redes sociais não tem sido uma coisa só dos influencers, os políticos também têm usado as redes sociais e muitas vezes eles usam as redes sociais para evitar falar com jornalistas. Por quê? Porque assim eles dominam a sua própria narrativa e ele não tem o contraditório. Né? Então se ele falar, olha, eu construí 1.500 casas populares, e não vai ter um jornalista de dados ou de apuração que vai falar para ele, não, perfeito, o senhor construiu 1.200. Para os políticos, de uma maneira geral, é bom que eles fiquem nas redes sociais. Para a gente, que é a imprensa, e para o cidadão, não é. Nas eleições municipais de 2024, influenciadores digitais foram destaques em várias cidades brasileiras. Em São Paulo, Lucas Pavanato, do PL, alcançou mais de 161 mil votos ao mobilizar 1.300.000 seguidores no Instagram com pautas polêmicas. Já em Curitiba, o canal Mundo Polarizado e o jovem Guilherme Kilter, de apenas 22 anos, conquistaram vagas na Câmara ao defender temas como segurança e educação. Em Belém, Bruno Diferente, com outros milhões de seguidores, demonstrou o alcance que influenciadores têm nas campanhas locais. E, diante desses exemplos, fica claro o impacto crescente dos influenciadores na política, mostrando que o papel das redes sociais na amplificação de vozes veio para ficar. Alan, mas para acalmar os ânimos, vamos dar uma passada no mundo do esporte? Sim, desde 2019 o Brasil tem pelo menos um representante na final da Copa da Libertadores. Decidido o último finalista, a final de 2024 será disputada entre Atlético Mineiro e Botafogo e é a primeira vez que o clube carioca chega na final da maior competição do continente. O Galo, por sua vez, disputou a final em 2013, quando se consagrou campeão batendo o Olímpia na final. As torcidas dos clubes brasileiros que planejam ir a Buenos Aires para a final da Libertadores podem enfrentar alguns desafios. Entre os principais estão os altos custos de viagem, já que as demandas para passagens aéreas e hospedagem na cidade tendem a aumentar, elevando os preços. Muitos torcedores podem optar por viajar de ônibus ou carro, enfrentando uma jornada longa e exaustiva até a Argentina. O comentarista Gustavo Romanello nos conta mais sobre este assunto. A Copa Libertadores de 2024 terá uma final histórica, com dois clubes brasileiros se enfrentando em solo argentino. Atlético Mineiro e Botafogo protagonizarão essa final. Essa é mais uma edição que destaca o protagonismo do futebol brasileiro no cenário sul-americano, reforçando a força e o prestígio dos clubes do país na principal competição do continente. Disputada no lendário estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires, no dia 30 de novembro de 2024, essa final promete um grande espetáculo em campo e na arquibancada. Ambas as torcidas devem comparecer em peso e fazer uma linda festa na tribuna. Além disso, questões de segurança e controle de fronteiras são pontos de atenção. Com a chegada em massa de brasileiros para o jogo, as autoridades argentinas e brasileiras intensificam os protocolos de imigração, o que pode gerar filas e atrasos. Já em Buenos Aires, os torcedores precisam ficar atentos aos locais de concentração para evitar confronto e desentendimentos com torcedores locais, especialmente com a rivalidade histórica entre argentinos e brasileiros no futebol. O aumento de casos de monkeypox, antiga varíola dos macacos, acende alertas em várias partes do mundo, incluindo o Brasil. Em São Paulo, planos de contingência estão em desenvolvimento para frear a doença. A OMS intensifica as ações e reforça a importância de uma resposta coordenada para combater o avanço da Mpox. A repórter Larissa Maria nos traz mais informações. A Mpox, também conhecida como varíola dos macacos, é uma doença viral que está gerando preocupações em todo o mundo. O vírus recebeu esse nome porque foi descrito pela primeira vez em 1958, durante um surto em macacos na África. Mas, posteriormente,
os cientistas verificaram que os primatas não atuam como animais reservatórios do vírus, que parece circular com mais frequência em roedores e infecta também outros mamíferos. O primeiro caso da doença em humanos foi registrado em 1970 na República Democrática do Congo. A partir do maio de 2022, houve uma rápida dispersão de casos em países onde a infecção não costuma ocorrer, incluindo o Brasil. Por isso, a Organização Mundial de Saúde lançou um alerta epidemiológico para mobilizar os serviços de saúde em todo o mundo. Apesar de estar em alta, muitas pessoas ainda não têm informações claras sobre a doença. É importante educar a população sobre os riscos e as prevenções. Eles não explicam muito, né? Eles só dão uma notícia e a gente acaba ficando em alerta. Mas eu gostaria de saber mais, ter mais informações. Olha, como você comentou dos macacos, bem basicamente, né? Por conta da febre amarela, daquele tempo que passava, alguma coisa relacionada à unidade básica. Eles vêm falar alguma coisa, mas é muito básico. Eu não sei como ela funciona, como é que ela poderia afetar, sei lá, o ser humano se eu fosse contaminado por essa doença. Mas assim, eu já ouvi falar assim, com certeza. Tentamos entrar em contato com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Em nota, ela informou que está atenta ao cenário epidemiológico e que todas as unidades de saúde estaduais possuem recomendações técnicas de monitoramento e acompanhamento da doença, para que, de forma preventiva, possam atender e auxiliar a população. O Hospital Emílio Ribas é referência para o atendimento de casos graves da doença no estado de São Paulo. A secretaria também informou que, abre aspas, de janeiro até dia 24 de outubro, foram confirmados 808 casos de Mpox no estado de São Paulo. O número é inferior aos 4.129 casos confirmados em 2022, quando a doença atingiu o pico no estado. Fecha aspas. Os principais sintomas são lesões na pele, febre, dor no corpo, dor de cabeça e glândulos inchados. Podem ocorrer também lesões genitais e na região do ânus. Os sintomas costumam durar de 2 a 4 semanas. A doença pode evoluir para um quadro mais grave em grupos mais vulneráveis, como crianças e pessoas com imunidade reduzida. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com pessoas infectadas, pele a pele, fluidos corporais, feridas infecciosas, assim como contato prolongado com secreções respiratórias e relações sexuais. Para prevenir a Mpox, lave bem as mãos, evite contato próximo com pessoas infectadas e utilize máscara, especialmente em locais de alto risco. Pessoas com quadro suspeito devem procurar imediatamente o serviço de saúde. A Mpox continua a ser uma preocupação crescente, especialmente com a recente reemergência da doença que tem desafiado o sistema de saúde globalmente. A propagação da doença ainda é uma ameaça real e não há sinais de melhoras claros a curto prazo. A prevenção e o monitoramento contínuo são essenciais para controlar a disseminação. Para mais informações e atualizações, consulte o portal do Ministério da Saúde. Eu sou Larissa Maria, para o MAC Notícias. Ainda falando sobre saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, braço da OMS nas Américas, incluiu o Brasil na lista das nações que correm o risco de lidar com a reintrodução do vírus da poliomielite. Para eliminar esse risco, a OMS solicitou a troca da vacina oral pela injetável. A mudança promete aumentar os índices de cobertura de vacinação para o ideal mínimo de 95%. Nosso repórter Felipe Rodrigues traz mais informações sobre a vacina. Desde o dia 4 de novembro, o Ministério da Saúde vem implementando a substituição da vacina oral da poliomielite, a popular vacina da gotinha, pela sua versão injetável. A mudança foi ordenada pela Organização Mundial da Saúde, visando aumentar a eficácia da vacinação e as taxas de vacinação que vem em queda desde 2016. A nova versão do medicamento é igualmente eficaz, A nova versão da vacina, além de igualmente segura e eficaz, também traz efeitos colaterais mais leves, como dor e vermelhidão na área aplicada, em vez de adversidades intestinais comumente causadas pela versão oral. Importante frisar que a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda e a vacinação é a única forma de prevenir e evitar uma nova circulação. Volto com vocês do estúdio. Muito obrigada pelas informações, Felipe. O MAC Notícias vai ficando por aqui. Para ver essa e outras edições, confira o canal da Rádio e TV Web Mackenzie no YouTube.
Um bom dia a todos e até a próxima!